Hello guys, how are you? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, ok? Na semana passada, nós falamos sobre um tópico gramatical. Lembra que no final a gente sempre aborda tópicos gramaticais? Então, nós falamos sobre a passive voice, a voz passiva. Eu espero que vocês tenham entendido, até porque não é um tópico novo. Mas agora nós vamos falar sobre algo que nós também, tá bom? Já conhecemos. Não é totalmente novo. Mas eu tenho certeza que todos vocês vão tirar de letra. Por quê? Além de ser um tópico que a gente já viu, tá bom? Que é possession, a posse. Lembra disso? My, her, his. Então, mas agora nós vamos ver esse tema de posse com um outro sentido, com um outro exemplo. Não entendeu? Não tem problema. Vamos aqui para o text, para um texto que está na page 98, para a página 98, pessoal. Bora lá. 98, 98. Let's go there. Eu vou esperar vocês. Já foi? Chegou lá? Espero que sim. Queridos, aqui na page 98, na página 98, nós temos um texto para explicar como indicar posse. Teacher, mas eu já sei indicar posse. Teacher, você já me ensinou. Se eu colocar my, quer dizer meu. Se eu colocar her, quer dizer dela. Se eu usar his, quer dizer dele. Verdade, mas essas não são as únicas formas de indicar posse, tá bom? Vamos conhecer agora mais uma. When we talk about ownership, quando nós falamos sobre posse, tá bom? We normally use as or as. Ó, o apóstrofe aqui está antes e aqui está depois. Vocês vão entender daqui a pouquinho quando usar o apóstrofe antes e o apóstrofe depois. For people, ou seja, esse Szinho que indica posse, ele vai ser usado para, ó, people, para pessoas. Tem que prestar atenção. And the word of, e a palavra of, que também indica ownership, posse, for things, para coisas, and places, and lugares. Ou seja, pessoal, vamos para lá. O Szinho é para pessoas, para people, tá bom? Enquanto of é para coisas, things and places, lugares. Teacher, não entendi. Não tem problema nenhum. Vamos para lá. Examples. I stayed at my brother's house. Eu fiquei, né, at my brother's house, na casa do meu irmão. A casa é de quem? É do meu irmão. Como que eu sei que é a casa do meu irmão? Porque tem um apóstrofe, tá vendo? E o S. Então, esse S está indicando que a casa é do meu irmão. My brother's house. Por que eu utilizei um S? Porque o S é utilizado para people, para pessoas. E o brother, o irmão, é uma pessoa, correto? Vamos agora para a segunda frase. We can walk to the end of the street. Nós podemos andar até o final da rua. Bom, o final é da rua, mas eu não posso colocar um S porque rua não é pessoa. Ou seja, eu preciso colocar of. The end of the street. O final da rua. Tudo bem? Yes? Espero que sim. Vamos embora continuar então, ó. An S is usually added to the end of a singular noun to show possession or ownership. Ou seja, esse Szinho geralmente é colocado no final de alguma palavrinha, ó, no singular, tá bom? De alguma palavrinha no singular para indicar o quê? Posse, ok? Singular nouns which ends in S also need an apostrophe. Importante, hein? Palavras, tá? Substantivos no singular que terminam em S. Ou seja, substantivos no singular que terminam em S também precisam, ó, also need an apostrophe, precisam do apóstrofe, tá bom? Ó, o apóstrofe, e também precisam de um S.
Ou seja, pessoal, é um substantivo que está no singular, mas ele termina em S. Precisa colocar o S de novo e o apóstrofe? Yes, precisa, tá bom? Vamos aqui, queridos, ver alguns exemplos, ó. Miguel's pencil, tá? O lápis do Miguel. Aqui não termina com S e eu só coloquei o apóstrofe e o S. Jane's party, a festa da Jane, também não termina com S. Eu só coloquei o apóstrofe e o S. Agora, olha só que interessante. Charles' bicycle, a bicicleta do Charles. Charles não termina com S. Então, mas não é por isso que eu não vou colocar um outro S. Pelo contrário, eu vou sim. Então, embora termine com S essa palavra, eu vou colocar o apóstrofe e o S novamente. Então, tem que colocar. Janie's boyfriend, tá bom? O boyfriend, o namorado da Janie. Queridos, Janie's boyfriend. Janie's termina com S, tá bom? Mas mesmo assim, eu vou colocar o apóstrofe, e o S para indicar a posse, tá bom? Então, substantivos que estão no singular e que terminam em S precisam ganhar o apóstrofe e o S, ok? Vamos então continuar aqui o nosso texto, queridos. Vamos lá, vamos continuar. When more than one person wants something, the apostrophe and the S are added to the last noun. Como assim, teacher? Eu não entendi nada. Pay attention. When more than one person, quando mais de uma pessoa tem alguma coisa, ó, wants something, o apóstrofe e o S são colocados no último substantivo, na última palavrinha. Não entendi, teacher. Vamos para os exemplos, que vai ficar ó, bem facinho. The architect and the inventor's concern. Concerns, pessoal, quer dizer pensamentos, indagações, questões, tá bom? Ou seja, são as questões, as indagações, os pensamentos de quem? Do arquiteto, ó, do architect e do inventor. Eles dois que têm esses pensamentos. Ou seja, são duas pessoas que têm alguma coisa. O S vem aonde, teacher? Depois do architect e depois do inventor? Não, o S só vai aparecer uma vez. Vai aparecer depois da última palavra. No caso, depois do ó, inventor. Tá bom? Então, the architect and the inventor's concerns. Os pensamentos do architect e do inventor. Mas eu só vou colocar o Szinho no final da última palavrinha. Tá bom? Não precisa colocar nas duas palavras, não. Não precisa. Vamos então continuar aqui, ó. Segundo exemplo. Jack and Jill's idea. Ou seja, a ideia do Jack e do Jill. São duas pessoas que têm uma ideia. Eu não vou colocar o S no final do Jack e no final do Jill. Não, eu só vou colocar na última palavra, que no caso é o Jill. Tá bom? Por isso que vai ficar Jack and Jill's idea. Duas pessoas que têm a mesma coisa. A ideia, no caso. Tá bom? Então, ó, very, very important. Não pode esquecer. Bom, queridos, vamos então aqui para a última parte do text. Aqui do texto, tá bom? Don't sleep, não dorme, acorda, pessoal. Não pode dormir, porque isso aqui é muito importante para a prova. Vocês já devem saber que a V2 está chegando e essa matéria vai cair. Então, ó, pay attention. Plural nouns. Agora, pessoal, vamos ver as palavrinhas que estão no plural. Which end in S only need an apostrophe. Queridos, lembra que eu falei que as palavrinhas que estão no singular, que terminam em S aqui, ó, nessa parte aqui. Palavras no singular, por exemplo, Charles, né, em português. Termina em S, mas é uma palavra que está no singular. Eu vou precisar colocar o apóstrofe e o S. Agora, se a palavra está no plural, e ela termina em S, eu não preciso acrescentar mais um S. Legal, né? Vamos ver os exemplos? Vamos lá, que só tem um. The passenger's experience. Bom, a experiência dos passageiros. Passageiros é uma palavrinha que está no plural, não é verdade? Ah, então é uma palavra que está no plural.
Por isso que eu só vou colocar o apóstrofe. Ok? Vamos para o outro exemplo. Tem mais um, perdão. The parents meeting. O encontro, né, dos parents, dos pais. Lembra que parents não quer dizer parentes? Não pode esquecer. The parents meeting, tá bom? O encontro dos pais. Parents, pessoal, já está no plural, tá bom? Então, aqui não precisa de um outro S. É só colocar o apóstrofe, tá bom? Então, não pode confundir. Palavras, deixa eu apagar aqui, ó, para ninguém confundir. Não pode esquecer, hein, pessoal? Se confundir isso daqui na prova, ó, já era. Não pode confundir. Palavras no singular que terminam em S precisam de um outro S e do apóstrofe. Palavras no plural que terminam em S, tá bom? Não precisam de um outro S. Não podem esquecer disso. Vamos então fazer os exercises. Let's go! Bora lá! Number 1. Match a person or an object with the sentence that describes it. Nós temos aqui algumas pictures, tá bom? Algumas imagens. E nós temos aqui algumas sentences. Vocês precisam combinar as sentenças com as imagens, tá bom? Lembrando que essas sentenças aqui vão indicar o quê? Vão indicar posse, tá bom? Vamos lá então, eu vou ler só as sentenças com vocês. My brother's passion is music. E aí? Brother's passion, a paixão do meu irmão, tá bom? Lembra que esse S é utilizado para pessoas, indica posse para pessoas. E aí, qual imagem representa isso? Tem que fazer uma linha ligando, tá bom? Sophie and Mark's hobby is to do experiments. E aí, o hobby da Sophie e do Mark é o quê? Experiments. A gente já falou sobre essa palavrinha, correto? No nosso último texto. A lens of the spectacles fell out. Spectacles, pessoal, uma palavra um pouquinho difícil para óculos. A teacher quase deu a resposta, né? Mas eu precisava falar, senão vocês não iriam entender, né, o sentido dessa frase. Mas é basicamente isso, tá bom? E lembrando que aqui tem o off, por quê? Porque seriam as lentes, né, do óculos. Por isso que tem o off, porque lentes é uma coisa, óculos é uma coisa, tá bom? Não poderia ter o S. Lembra que o S é de posse de pessoas e o off é quando indica a posse de coisas ou de lugares. Tem que prestar atenção nisso. The lights of New York are spectacular. E é verdade, as luzes, né, de New York are spectacular. Lembra que nós já falamos sobre spectacular? Espero que sim. E aí, qual é a imagem? The Almeida's family is very united. Very good. Né? A família Almeida, the Almeida's family is very united. Eles são muito, united, unidos, né? E aí, qual é a image? Qual é a imagem? Tá bom? Façam com calma e depois podem olhar o gabarito para conferir se vocês marcaram certinho, tá bom? Vamos lá para a next page, page 99, página 99. Let's go! Bora lá que eu espero vocês. Ok? Very good. Então, pessoal, aqui nós temos um exercise, um exercício diferente, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês vão escrever, vocês que vão produzir aqui nesse exercise, aqui nesse exercício, ok? Aqui nós temos, pessoal, algumas pessoas ou coisas, bom? Vamos bora ver, ó. Aqui nós temos babies, Rachel, Margaret and Stephen, Zeus. Teacher, não é Zeus, não? In English, no. In English, it is Zeus. And the little duck, tá bom? Pequeno patinho. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Aqui embaixo, eu quero indicar posse, tá? Teacher, não entendi. Vamos olhar aqui esse exemplo. This is Rachel's hat. This is Rachel's hat. Esse é o hat, tá bom? Esse é o chapéu da Rachel. Então essa daqui já está feita, tá bom? Ou seja, pessoal, você tem que indicar posse. Tem que indicar posse, tá bom? Bom, você deve ligar a imagem com o objeto. Vamos lá que eu vou ajudar vocês a fazer essa ligação, tá bom? Eu vou ajudar vocês. Um minutinho. Pronto. Então, ó, Rachel é com o hat, já foi feito. O little duck é com essa imagem aqui, tá bom? Eu quero dizer que ela é a mamãe do little duck,
E aí, como é que eu vou falar isso em inglês? Pensa um pouquinho. Essa imagem aqui dos babies, nós vamos ligar, ó, aqui. Eu quero dizer que esses são os brinquedos dos babies. Tá bom? E aí, como é que você vai fazer isso? Bom, vamos para a próxima imagem. Nessa imagem aqui, ó, eu quero chegar até aqui. Eu quero dizer que esses são os óculos da Margaret e do Steven. E aí, como é que você pode chegar aqui? E por fim, né, para a gente poder terminar, nós temos os ears, né? Eu quero chegar até aqui, pessoal. Eu quero dizer que esse osso é do ears. Eu deixei para vocês prontinho um modelo de como responder, tá bom? Então, além de eu já ter ajudado dizendo qual é a imagem, qual é o objeto que, né, pertence a determinada imagem, eu ainda deixei um modelinho, só que vocês vão colocar a posse. Vocês vão me dizer se vocês vão usar o S, se vocês vão usar o off, tá bom? Mas olha lá no modelo para você prestar atenção na estrutura da frase. Porque a frase tem uma estrutura, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a estrutura. Deixa a teacher mostrar, um minutinho. This is. Esse é Rachel's hat. O chapéu, né, da Rachel. Ou seja, precisa escrever o this is, não pode esquecer para a gramática ficar certinha. Por isso que eu vou deixar um modelo, mas esse modelo não tem resposta, tá bom? É só para ninguém errar na parte gramatical, ok? Ok, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a teacher. Eu espero que vocês se divirtam fazendo isso. Vamos agora para o number 3, para o número 3. Let's go! Bora lá, não dorme não, hein? Não dorme não. A teacher já falou que essa matéria é importante. Read the sentences and write similar examples. Compare your work with a friend. Queridos, lembra que nós já aprendemos algumas palavrinhas que indicam posse? Nós já aprendemos, lembra? My, meu, his, dele, her, dela, their, deles. Nós já sabemos essas palavras. Hoje nós aprendemos como utilizar o as para indicar posse e o of para indicar posse. Mas que tal a gente lembrar essas palavrinhas que a gente já viu? Bom, vamos aqui para letter A. The children's toys were on the floor, né? Ou seja, os brinquedos das crianças estavam no chão. Como é que eu posso tirar the children e colocar deles ou delas? Os brinquedos deles ou delas. É só colocar o their. Estou dando um exemplo para vocês, tá bom? Então, essa eu vou fazer para vocês, só para vocês entenderem o que vocês vão precisar fazer. Their. Perdão pela letra, tá bom? Mas aqui não ajuda muito. Ó, their toys. Os brinquedos deles ou delas. Ou seja, eu tirei esse sujeito aqui, né? A pessoa que tem a posse. E eu coloquei aquelas palavrinhas, né? Que a gente aprendeu que também indicam posse. Mas tem que prestar atenção, tá bom? Aqui, no caso, era plural. Por isso que eu coloquei their. Vamos ver o segundo. John and Nancy's car was red. Was red. O carro do John e da Nancy era vermelho. E aí, como é que você fala o carro deles? Era vermelho. E aí, o deles é como? Pensa um pouquinho. See, the elevators of the building are brand new. Tá bom? Ó, the elevators of the building, os elevadores do prédio, né, da construção. E aí, como é que eu posso dizer os elevadores disso, dessa coisa? Lembra? Que tem uma palavrinha que quer indicar isso. E aí, pensa um pouquinho. The Chris dog ran away. O cachorro do Chris correu, né? Saiu correndo, ran away. Aqui eu vou ajudar vocês, ó. Chris é a mesma coisa que o his para a posse. Lembra disso? His quer dizer dele. Então, ó, his dog. Vou tirar o Chris, vou colocar o his. E assim vocês vão fazer nas outras, tá bom? I stayed with my grandma during my parents' vacation. Eu fiquei com a minha avó durante as férias dos meus pais. E aí, como é que se fala durante as férias deles? Como é que é o deles em inglês? Peter always borrows Lourdes' ruler. O Peter sempre pega emprestado, né, a régua, a ruler da Lourdes, né? Então, como é que se fala a régua dela? Vamos tirar esse Lourdes, vamos colocar dela? E aí, como é que vai ficar? G. The boys' bathroom is broken again. Ou seja, o banheiro dos meninos está quebrado de novo. Como é que fala deles, o banheiro deles? Vamos tirar esse boy, né? Vamos colocar deles? Como é que vai ficar em inglês? 8. These teacher's directions were easy to understand. Né? As direções da professora ou do professor
né? Bom, como é que vai ficar isso? As direções dela ou as direções dele? Nesse caso, vocês podem colocar as duas opções, né? Porque aqui é teacher, ou seja, podem colocar dele ou dela, as duas opções na mesma frase, tá bom? Queridos, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a teacher. Além disso, é importante dizer que vocês têm também um exercício de revisão para fazer, sabia disso? Esse exercício de revisão, pessoal, vale 2 pontos. Além de valer 2 pontos, ele também prepara, tá bom, você para fazer a prova, a AV2, ou seja, além de ganhar ponto, você ainda estuda para a AV2. Então, eu não acredito que você não vai fazer esse exercício, pessoal, tem que fazer, tá bom? Então, além de fazer esse exercício aqui do livro e depois de ter feito, conferir o gabarito, não deixe de fazer a revisão e qualquer dúvida, é claro, entrar em contato. Vejo vocês na nossa aula online, guys. Bye, bye!